em torno da renovação tem como origem precisamente esse falso ponto de partida. Inclusive, alguns responsáveis da renovação carismática não entenderam o que é essa graça nova e de uma maneira ou de outra designaram tarefas e deveres e orientaram numa e noutra direção, com o perigo de convertê-la em mais um movimento da igreja. O padre Vicente, padre Alírio e outros teólogos não estão criticando os movimentos da igreja de maneira alguma. Vale deixar claro isso, que é de fundamental importância os movimentos da igreja, o concílio, o apostolado da oração, o movimento da Mãe Rainha, o movimento do Divino Pai Eterno, todos os movimentos da igreja é de fundamental importância. Porque o padre Vicente, o padre Alírio e outros padres da renovação carismática, eles não concordaram, eles não apoiaram, eles não aceitaram, e eles têm toda essa liberdade da igreja de não aceitar que a renovação se tornasse um movimento. Porque infelizmente ocorreu no Brasil justamente porque aqueles que deveriam ter conservado a renovação carismática pelos caminhos do Espírito a transformaram em um movimento cheio de estruturas e burocracia, causando danos irreparáveis à igreja no Brasil, né? Diz o padre Alírio que Dom Afonso Uribe, bispo da Colômbia, mantém e afirma a carta que ele escreveu ao Papa. Também nós temos podido comprovar como a renovação espiritual, que não é um novo movimento, senão uma corrente de vida no Espírito, tem revitalizado todos os movimentos e organizações apostólicas, como o Concílio de Cristandade, a Legião de Maria, o Movimento Família Cristã, a Ação Católica. Em todos tem levado os elementos principais da renovação carismática e os frutos têm sido palpáveis. Ele ainda defende, o padre Alírio, o padre Vicente Borrogan e outros teólogos da igreja, que a renovação carismática católica não possui ou não deveria possuir uma hierarquia própria. Porque ele diz o quê? A hierarquia da renovação carismática é o Papa, é o Bispo, é os padres, é os diáconos, né? Então, não existe uma organização central, nem cadeias de comando, nem superiores, nem autoridade própria dita. Ela não tem hierarquia própria. A hierarquia da renovação é a hierarquia da igreja, o Papa, os bispos, os padres. Ela pertence à constituição carismática, à igreja, e está sujeita ao discernimento da hierarquia eclesial. O mínimo de organização que existe, que em nível internacional, nacional, diocesano ou de paróquia, deve ser compreendido na linha de serviço oferecido benevolente. As equipes de serviço, quando existem ali, estão ali para auxiliar o processo de crescimento da renovação carismática, a fim de que ela possa cumprir sua missão. Quando as equipes de serviço, de fato, prestam serviço e são servidoras do Espírito na realização da renovação dos corações, elas podem até existir. Mas a partir do momento em que tira das mãos do Espírito as rédeas da renovação carismática e passa a constituir uma hierarquia própria e dá à renovação uma direção humana, essas equipes, para o bem da renovação, devem ser abolidas, né? Então nós vemos que a coisa é séria, que não é brincadeira. E foi justamente ao contrário que fizeram da renovação carismática. Porque existem regras terríveis hoje na renovação carismática, né? Por exemplo, o grupo ele tem que ser cadastrado na diocese. O grupo ele tem que mandar 10% de um salário para a diocese. Se não mandar, ele não é considerado grupo da renovação carismática na diocese. Por exemplo, um grupo de oração, para fazer um seminário de vida no Espírito, ele tem que pedir autorização ao coordenador diocesano, ele tem que dizer se pode ou não. O grupo de oração, se ele vai chamar um pregador de outro grupo de oração ou de outra cidade vizinha, ele precisa ligar para a coordenação diocesana, perguntar se pode trazer tal pregador, né? Veja que aqui existe uma hierarquia
de autoridade, de comando, e que essa hierarquia tem que ser obedecida. Mas o que é que diz o padre Alírio, o padre Cid Borrogan e outros teólogos da igreja da renovação carismática, que entendem realmente o que é renovação? Eles dizem que a hierarquia da igreja da renovação carismática é os padres, é os bispos, é os papas. E se algum grupo de oração vai fazer algum evento grande, ele tem que ir ao sacerdote, né? Entrar em comunhão com o sacerdote, perguntar ao sacerdote se é conveniente trazer aquele pregador, o que a igreja diz, o que ele diz sobre aquilo, se pode trazer, se naquela data pode trazer. Porque, gente, o Espírito Santo é livre, é dinâmico, ele sopra onde quer. Jesus disse que quem não está contra nós está a nosso favor. Jesus quis dizer que ninguém tem um monopólio do Espírito, né? Ninguém tem um monopólio de Jesus, né? Ninguém pode dizer se pode ou se não pode. E se alguém pode dizer, é a igreja, né? É a igreja, é a hierarquia da igreja. É isso que o padre Vicente, que o padre Alírio e outros teólogos da renovação criticam, né? Criticam. Então ele diz o quê? Quando há dentro da renovação carismática uma hierarquia, uma equipe de serviço, de autoritarismo, de autoridade, que quer mandar e quer que seja obedecida, ele diz que não deve ser obedecida. Primeiro porque cada grupo tem um carisma, cada grupo é um chamado. Quem deve saber o que é o melhor para o meu grupo é o coordenador, né? Sou eu. Não é quem está em Recife, quem está em Garanhuns, não. Sou eu e minha equipe, escutar o Espírito, escutar o que Deus quer para aquele grupo, né? Não é a diocese, Garanhuns, quando eu digo diocese, não é o bispo é o supremo. Se o bispo disser não faça isso, nós não fazemos, né? Mas a equipe diocesana, né, deve ter um serviço de ajuda espiritual em cima de informações, em cima de ajuda aos ministérios. Essa deve ser o serviço da equipe diocesana, um serviço benevolente, de unidade entre os grupos, não de autoritarismo, não de hierarquismo, né? Não de uma coordenação que deve ser obedecida ferrenhamente, não deve ter. Padre Alírio diz que não deve ter. Então é preciso que os irmãos, né, aprendamos realmente o que é renovação carismática, porque essa renovação carismática que aí está, não é a renovação carismática que o Espírito Santo esperou, né? Por exemplo, a renovação carismática não tem uma finalidade específica, determinada e delimitada, né? Nesse sentido, não tem compromisso assumido exclusivo com classe determinada, nem com o pobre, nem com o rico, nem com criança, nem com jovens, nem com idosos, nem com os sãos, nem com os doentes. Essa corrente de espiritualidade não entra em colisão com nenhum movimento da igreja, com nenhum outro carisma da igreja. É algo prévio a qualquer chamado ou a qualquer vocação. Como já ressaltamos, é uma graça oferecida à igreja inteira, né? É uma graça oferecida à igreja inteira. O Padre Alírio diz ainda que a renovação carismática católica também não é uma nova corrente de teologia nascida da igreja, nem uma escrita nova de espiritualidade, nem uma nova visão da vida cristã. Ela é renovação. O que pode ser de novo para a nossa geração é a forma de como ela expressa, ou como essa experiência de vida cristã com gestos, clamores, louvor, mas tudo isso é bem conhecido na história do povo de Deus e da igreja. A teologia da renovação é a teologia da igreja, a liturgia da renovação